coisa de tocar abriu muitas perspectivas pra gente, né? Então, às vezes, eu tenho medo de passar pela vida e não conseguir fazer tudo o que eu queria, sabe? Um dia posso até pagar por isso. O impossível é meu mais antigo vício. A minha autoconfiança é zero, eu não confio nada na minha capacidade de criador, não me vejo como um artista de maneira nenhuma, não me acho uma pessoa particularmente inteligente. Eu acho que a minha virtude é a capacidade de trabalho. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de conquista muito grande. Eu acho que eu sempre consegui todas as coisas que eu quis e não vejo nada que eu queira, assim, que eu não me sinta capaz de conseguir. Acho que mesmo se a gente parasse e acontecesse uma tragédia e eu tivesse que morar em Honolulu, sei lá, nas Ilhas Fujimoto, Pago Pago, eu ia começar de novo, ou música ou alguma outra coisa, e ia conseguir tudo de novo. Enquanto caminhava rente ao precipício. Acho que mesmo se a gente parasse e acontecesse uma tragédia e eu tivesse que morar em Honolulu, sei lá, nas Ilhas Fujimoto, Pago Pago, eu ia começar de novo, ou música ou alguma outra coisa, e ia conseguir tudo de novo. Tudo que eu quero, eu consigo. Não, eu tô meio perplexo com... Porra, o Mané aí não sabe bem do que é que ele tá falando, mas... A minha família é nordestina, assim. Minha mãe e meu pai são paraibanos, a gente nasceu na Paraíba. Meu pai é militar, a gente se mudou muito durante toda a vida. Acho que isso marcou bastante a vida da gente. Esse fato de estar sempre, praticamente de 2 em 2 anos, você está tendo que refazer sua vida em outro lugar. A gente sempre voltou muito para Paraíba, então tem uma educação muito nordestina, eu acho, a família toda, assim. Saía lembrando sempre a eles que eles tinham uma âncora, que eles tinham uma família, que eles tinham um porto seguro e que eles tinham as raízes deles lá no Nordeste. Eu ninava muito eles, cantando Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, tudo isso. E ele ficou com aquilo, né, na cabeça, e o chachá do baião. E as peculiaridades dos sabores, dos encantos, das temperaturas, dos sorvetes de mangaba, cajá, coco verde, da coisa natural de João Pessoa, que é tão rica, tão privilegiada e tão especial mesmo. Nós sempre combinávamos o que a gente vai dar para essas crianças no Natal. E um dia nós estávamos na rua, e já períodos muito próximos do Natal, e tinha aqueles Papai Noéis, né, nas portas das lojas, fazendo propaganda, e o Herbert, e eles acreditavam em Papai Noel nessa ocasião. O Hermaninho, não sei, era mais esperto, mas o Herbert sempre foi muito puro, com um espírito muito intenso, eu diria. E ele se abraçou num Papai Noel daqueles. Ele disse: Papai Noel, por favor, eu queria trocar o meu presente. Aí o velhinho lá ficou todo, né, fazendo o papel dele. Disse: ah, meu filho, e aí, vamos ver o que é. Ele disse: eu queria trocar uma bicicleta por um violão de verdade. O violão normal, ele mais ou menos aqui no 12º traste, o corpo junta. Aí eu queria ter o alcance, as coisas das notas mais agudas e tal. Aí eu mesmo cortei um parafuso e uma ferramenta daquelas, uma chave de fenda. Aí fui fazendo os diversos furinhos, aqui e aqui, até chegar no ponto em que estava tudo bem furado, que com uma boa pancada essa parte saía. E aí eu remendei com, digamos, papelão e tape, assim.
uma coisa bem surreal mesmo. Ó, tá aí. E tentei lixar também, que eu achava, não, uma guitarra verde e preta assim não... Ela tinha um som ainda? Tinha alguma coisa. Você lembra qual foi a primeira música que você aprendeu? Acho que é uma coisa que... A primeira música com acordes e tal, era uma coisa que dizia: ela é uma boneca, só diz não, 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 não. Que acho que era do Renato e seus Blue Caps, uma coisa assim. O primeiro professor de violão era filho de um oficial da FAB, se chamava Romeu, e foi dar aula de violão para ele e para o Hermano, os dois, né? Porque eu não queria separar. O Helder ainda era muito pequenininho, ainda não queria aula de violão. Aí o Romeu começou a dar aula e o Hermano não tocava nada. E o Herbert já estava ensinando a Romeu. Olha, põe aqui, o dedo aqui, sustenta aqui. Aí o Romeu disse: Dona Tereza, eu não preciso mais dar aula para esse menino está me ensinando. E o Hermano não sai de ó, Susana, porque... It feels so good to be in love. I say my prayers to the heavens above. Please don't let my feelings go wrong as I get down on my knees and pray. You say nice things like what you said the other day, and my loving heart gets so strong. Eu acho que isso dele tocar bem, isso já apareceu desde o início, assim, sabe? De que ele gostava de tocar e de tocar muito, de se dedicar a isso e depois ficar muito tempo tocando sozinho, procurando outras pessoas para tocar e não encontrando os parceiros. A gente ainda não está gravando, né? A gente está, nesse momento aqui, juntando todas as coisas que a gente fez para esse disco, todas as coisas novas, e juntando todas as ideias. É um ensaio do disco. A gente chama de demo, né? De demonstração. A gente tem 1 mês e meio até a gravação. É um bom tempo, um bocado de tempo. E parece pronto já, né? Dava para lançar isso. Até os ensaios que a gente gravou lá no Everest estão bons. Quem errar? Não. Quem errar, errou. Quem errar, errou. Vamos lá. Quando a gente foi viver em Brasília, eu tinha 1 ano e pouco. Aí vivi 5 anos, depois fui morar na base aérea de Guaratinguetá, depois na base aérea de Santos. Aí voltamos para Brasília e vivemos mais 5 anos. E nessa fase dessa segunda estada em Brasília, eu estava já muito empolgado com a coisa de violão e tal. Eu fui morar numa quadra onde tinha vários moleques que tocavam rock and roll, tinham referências de guitarra, qualidade de instrumentos e tal. A gente se conheceu em 73. Eu tinha um amigo cujo pai era da aeronáutica, né? E colega do pai do Herbert. Então a gente frequentava a aeronáutica lá em Brasília, que tinha uma ladeira muito boa. Aí o cara me levou umas vezes para ir para lá. E o Herbert estava lá andando de skate também. E a gente se cruzou lá. Em 74, a gente foi morar na mesma quadra. A gente já se conhecia, morava perto, andava de skate, começou a andar junto, Aí nisso ele já ouvia as músicas dele, principalmente influenciado pelo Hermano. E eu já ouvia cá minhas músicas, meus Led Zeppelin e Deep Purple. Ei, vamos lá. Take 2.
Hoje eu não sei se foi o que eu vi ou se eu viajei numa onda de amor entre você e eu. Sorri, mas é claro que eu não me calei. O fato de você estar em Brasília, né? Essa cidade artificial, dava uma sensação muito estranha do que é morar no Brasil. Que os garotos faziam muita bagunça, que até o Hermaninho, que eu não imaginava, andou em cima de um elevador do lado de fora, do elevador do prédio da gente. Eu sabia que o Bi criava um jacaré na banheira do apartamento dele, coisas desse tipo. Então tinha essa coisa assim de uma garotada que tinha circulado muito, tanto pelo mundo quanto pelo Brasil, com informações diferentes de vários lugares, morando naquela situação artificial, que também trazia uma coisa de uma impunidade. Você sabia que todo mundo ali era filho de alguém importante e que você podia fazer qualquer coisa na cidade que a polícia não ia te prender. Das várias barreiras em meu coração, só reconhecer direito a dimensão, sem pisar no freio, pôr a mão no peito, tentando conter tanta emoção. E tinham duas bandas na quadra, uma coisa que eu acho que é meio raro, né? A gente ficava embaixo ouvindo, a gente ficava ouvindo os caras ensaiando. É muito tentador, né? Muito inspirador. Esse pessoal, assim, que a gente conheceu, criança e tal, veio a formar várias bandas que depois se tornaram conhecidas no Brasil inteiro. Valeu? Não, vamos fazer um outro take, um outro direto? Muita gente se engana ao dizer que é uma banda de Brasília, não é verdade. Na verdade, a banda se formou no Rio de Janeiro. Em dezembro de 76, vim para o Rio, já com a família, fui morar no Leme. E aí, quando eu vim viver no Rio, não tinha nenhum amigo aqui, era tudo muito distante, muito difícil, muito estranho mesmo. Que o Rio é tão diferente de Brasília, não tem aquela coisa de efervescência, rock and roll que você ouve ali e aqui embaixo dos prédios, as referências. Aqui você anda pela rua, não conhece ninguém, é tudo estranho, tudo distante, tudo... O Éder já tinha me feito a cabeça, né? Pô, traz um instrumento pra gente tocar aqui, porque eu ia passar o ano seguinte no Rio, 78, fazendo terceiro ano, e ele tava solitário aqui. Aí que nossa amizade se estreitou mesmo, né, nesse momento. Todo mundo já tinha suas turmas, e aí sobrou a gente mesmo, ainda bem que eu trouxe o baixo. E a gente passava o dia inteiro tocando. Na minha avó, casa da minha avó, lá onde a gente ensaiava. Silêncio, meninos, toquem mais baixo, que o velhinho aqui de baixo está doente de dar dó. E o rock rolava na casa da vovó. É gente fina, vovó Ondina, é gente fina, vovó Ondina. São 30 soldados contra uma vovó. Era demais, minha avó era sensacional. E a gente fazia um barulho danado ali no quartinho da casa dela, e os vizinhos reclamando, fim de semana, sábado de tarde, né? Tararara. E ela encarou. Eu tinha 14, 15 anos e a gente ia pra lá, os amigos, o Dinho, um monte de gente. E ficávamos a tarde inteira vendo esses dois caras tocarem, o Herbert guitarra e o Bi baixo. E ali eu fui vendo a dinâmica dos dois e como eles tocavam e como o Herbert era um grande músico e dominava o instrumento e extravasava com aquele instrumento na mão. Eu tocava mal e ele já tocava muito bem. Mas ele me ensinava, agora vamos fazer essa linha aqui, eu aí errando.
Mas era uma brincadeira. Aí esse turminha era um cirquinho, assim, tinha uns números até que a gente tocava meio teatrais, o Herbert ia narrando uma história. E aí um dia a gente tava, pô, vamos inventar um nome aí pra esse... Deitado na cama, né? Um monte de gente deitada assim, aí cada um chutando o negócio, até que eu chutei esse nome, Os Paralamas do Sucesso, não sei de onde. E aí a gente achou engraçado, no dia seguinte retomou e foi ficando. Eu fazia arquitetura na Universidade Federal e comecei a trabalhar no meio porque eu saquei que eu gastava o maior tempo da faculdade matando aula, tocando piano e etc. Então eu comecei a achar que era legal eu trabalhar porque pelo menos aí eu custearia as coisas que eu fazia. Aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei 1 ano como despachante de carga da Transbrasil no aeroporto do Galeão Velho. Depois trabalhei 2 anos num órgão no Ministério da Aeronáutica de urbanismo, arquitetura, infraestrutura de aeroportos, assim. Isso tudo ainda estudando. No dia que no primeiro show da gente eu ganhei mais dinheiro do que eu ganhava num mês de trabalho, eu larguei o trabalho e no final desse ano eu larguei a faculdade. Um dia, a primeira fitinha que Herbert veio me mostrar, mãe, olha, nós tocamos uma música, já gravamos nessa fita e tudo. Aí me mostrou, eu digo, meu filho, tira esse baterista. Era o Vital. Esse baterista só faz tan-tan-tan-tan. Ele não muda esse tan-tan-tan-tan o tempo todo. Vocês não vão a lugar nenhum com esse baterista. Um dia teve um festival lá na Universidade Rural, né? A gente escreveu 2 músicas e tiramos 0 nas 2. Mesmo assim, a gente conseguiu tocar, depois que todo mundo tivesse tocado, a gente ia dar uma canja. Eu já estava lá esperando, chegou o Herbert e o Pedro, sem o Vital. E agora? E agora, não sei, será que a gente arruma outro baterista? De onde é que a gente vai tirar? Aí um amigo meu falou, eu conheço um cara que mora logo ali e tem uma bateria, não sei o quê. Então chama ele, a gente... Eu tava lá, fui lá ver o tal do festival e de repente chega o Super. Aqui, Bi, esse cara aqui toca bateria. Falei, pô, como é que é isso? E de repente chega o Herbert com aquele casaquinho azul, com Mickey Mouse, assim, um óculos preto, assim. E aí eu falei, pô, esse cara tem uma pinta de CDF. Uma pinta de bom aluno, né, assim. Então, em 1 hora, a gente conheceu o João e já tava tocando. E aí chegou a nossa hora, a gente explicou, mas ó, a primeira música é assim, parece com aquela, tal, não sei o que lá, a segunda é mais ou menos... a batida é mais ou menos assim. E a gente ficou numa empolgação quando acabou a apresentação. Assim, tipo, o Herbert falava, Bi, tá vendo? Ai, com um baterista bom a gente consegue, não sei o que lá. Rolou uma empolgação. Aí eu falei pra elas, pô, você é o cara que eu vi tocar guitarra melhor na minha vida até hoje. Os grandes trios de jazz, os grandes trios da bossa nova, o power trio, um trio, quer dizer, uma formação desafiadora, uma formação onde cada um tem que... São 3 caras, todos os 3 têm que estar com vontade mesmo. Então isso vinha na sonoridade dos Paralamas. Uma outra coisa que chamou logo a atenção era a ponte com o reggae, né? Na levada dos Paralamas tinha a coisa do rock and roll, mas tinha um negócio do ska. Herbert tinha muita capacidade de fazer a marcação. Tchá, tchá, tchá. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Esses grupos começaram a surgir espontaneamente e as companhias não sabiam da existência deles. E os artistas que ainda representavam a música jovem brasileira, já não eram mais tão jovens. Surgiu a Blitz, né? A Blitz estourou. E aí as gravadoras, acho que eles venderam 1 milhão de compactos, sei lá, de Você Não Soube Me Amar. E as gravadoras começaram a ficar de olho no que estava acontecendo por aí. E a Rádio Fluminense era um lugar que aparecia todo mundo, né? A Rádio Fluminense foi uma porra louquice de pessoas que não tinham a menor noção do que estavam fazendo e que centralizou, junto com o Circo Voador, essa
nova produção da música brasileira, no caso, né? E a gente começou a ouvir a Fluminense e via que tinha bandas que a gente nunca tinha ouvido falar, nacionais, né? Kid de Abelha, Sangue da Cidade, sei lá. Começando a tocar na rádio. A gente falou, pô, então a gente pode fazer também, né? E a gente queria fazer uma demo e botar na Rádio Fluminense pra tocar. E como consequência disso, ir tocar no Circo Voador. Isso que era o nosso objetivo de banda, assim, né? E o circo, cara? Tu lembra? Pô, eu lembro completamente, assim. É uma peculiaridade o fato de que de um passado recente, pós-acidente, eu não tenho lembranças muito detalhadas e tal. Tenho uma lembrança progressiva e melhorando, mas a coisa que eu sempre tive muito boa memória e a coisa da minha memória pré-acidente, enfim, de todos os passos ao longo da batalha, enfim, de todos os tempos da vida, toda a coisa escolar e tal, eu lembro isso completamente bem. E a coisa do circo, então, que está completamente impressa no meu emocional de uma maneira super profunda, é uma lembrança completamente clara e tal. Eu, por mim, a gente estaria tocando até depois de amanhã, até a virada da madrugada. Ia ser uma coisa. Mas é uma coisa que dá uma carga emocional super intensa e tal. E o meu voto nas nossas decisões, assim, de como fazer os set lists da gente e tal, nesse caso, quanto mais longo, melhor. Legal. Bom, vou apagando aqui. Vai. Beleza. Não, mas não antes, aí antes de lanterna, aí ficam duas lentas, entendeu? Depois de bom. Agora é pra valer! Para-raios, para-choques, para-lamas do sucesso! Vital Herbert, Vital B, Vital Baroni! Mais guitarra, Quando a gente conseguiu tocar no Circo Voador, abrindo o show do Lulu Santos, a gente falou, caramba, a gente chegou no topo da cadeia alimentar. E as coisas foram acontecendo num ritmo muito intenso, né? A gente vivia aquela época como se não fosse amanhã, né? Então, em 6 meses, a gente fechou a banda, assim, gravou as músicas, assinou o contrato. Foi uma coisa meio rápida, né? Olha seu guarda, uma parede, só tô tirando chifre com a minha lambreta.
Rock in Rio está deixando os novos roqueiros de cabelos brancos. A excitação é geral. Os novos conjuntos vivem momentos de angústia e suspense. Os paralamas do sucesso preferem esquecer o nervosismo em longos ensaios diários. Calma! Olha. Calma! Se eu tivesse que escolher uma trilha sonora para esses dias que antecedem o 13 de janeiro, quando o Paralamas sobe no palco do Rock in Rio, o que você escolheria? Esses dias de tensão e suspense? Não, a gente não tava nervoso. Tava ansioso. Vocês estão com alguma coisa preparadas para dizer na coletiva? Se preparam espiritualmente? A gente está preparado para qualquer tipo de pergunta antes de repórter. Tá sempre alerta. De noite, se você fizer uma pergunta pra gente já acorda. Não, porque o Rock in Rio... Só mestrado que ele está. Passa o dia inteiro todo mundo perguntando. Vendo assim, eu vou lembrando, vem acendendo luzes na minha. Imaginava o que era, né? Só tocava em buraquinho, com som péssimo, assim que era o show naquela época. A gente chegou lá, um palco enorme, negócio americano, os técnicos americanos falando inglês com a gente ali. E ali sim a gente sentiu um baque que existia um outro mundo e que a gente tinha crescido. Aí a gente chegou, pô, todo mundo tem cenário, a gente não tem cenário. Aí a gente falou, pô, pega as plantas do camarim. A gente foi lá, pegou as samambaias do camarim, foi lá, pôs atrás da bateria, assim. Alô, boa tarde pra vocês. Eu queria falar uma coisinha antes. É que ontem eu tava aqui assistindo shows. Quer dizer, não é tipo, tô puto nem nada, mas eu fiquei chateado com o que alguma parte da plateia fez com o Eduardo Dussek e com o Kid Abelha, de jogar pedra. Eu acho o seguinte, que cada um tem direito de viver o grupo que gosta. Vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fica em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco. Depois da apresentação no Rock in Rio, a gente rodou o Brasil assim, de norte a sul, às vezes fazendo apresentações 2 vezes na mesma noite. Viajando muito pelo Brasil, a gente foi tomando um pouco noção do quanto o país é grande, do quanto o país é diversificado na cultura, música. Foi uma volta que a gente saiu da Inglaterra para a Jamaica, da Jamaica para a África, da África de volta para o Brasil. Uma volta cultural que a gente fez. Alagados foi um grande sucesso e o disco saiu cópias. Esse sucesso jogou os Paralamas em outro patamar. Todo dia eu só tenho Eu me lembro de ter ouvido Alagados assim, em demo, eu falei, cara, isso é um absurdo, sabe? É uma construção de música que mete um pé lá atrás, finca um pé hoje e mostra o que pode acontecer, né? É difícil você conseguir. Alagados era uma decorrência de coisas que o Hermano ouvia muito em casa de música africana, no momento em que eu comecei a conectar aquilo com coisas que eu tinha ouvido em algum canto do Brasil, na Bahia, sei lá. E uma dos parâmetros que estava muito presente no meu dia a dia, que eu estudava no Fundão, então todos os dias eu atravessava de ônibus a favela da Maré. De que durante 5 anos, quando eu estudava aqui no Fundão, eu cruzava todos os dias um cenário tão
no fundo, tão rico, tão amplo de espectros da existência humana, da batalha, da necessidade. Isso ficou marcado no meu coração e eu tentei fazer um link entre Trench Town, que é uma favela super pobre jamaicana, onde Bob Marley nasceu e foi criado, Alagados, que eu li tanto em histórias de Jorge Amado, a favela da Maré, e uma mega bomba lacrimogênea na minha alma, mas do bem. Desencapado, maluco. Esse é um ABX. Agora que eu já tenho que ver um som, você falou que queria achar um som aí, né? Não, fazer a primeira metade inteira, que a segunda que eu comecei a sentir firmeza. Tão chato o fato de não te ter, não tentar não saber nada ou quase nada de você. Eu sigo ativo e grito, digo help, me ajuda aqui mesmo em meu sabor antigo. Talvez eu possa te divertir. Não fique assim. Ela trabalhava num projeto da BBC que chamava Rough Guide, um guia rústico, assim, para turismo. Ela vinha rodando o mundo há muito tempo. Quando eles estiveram no Brasil, ela estava inicialmente fazendo as pesquisas e tal. Ela chegou na gente, ouviu coisas da gente e tal, começou a mostrar entusiasmo a respeito e tal. E a gente começou a ter contato e foi uma ebulição imediata mesmo, uma coisa passional super intensa do primeiro momento mesmo. Maravilha. Qual que tá aí mais na agulha agora? Ele é muito espiritualista. E tinha uma coisa que ele falava, não, que vai ter uma mulher com um nome estrangeiro, que não sei o quê. Já tinha tido a Toller, tinha tido não sei o quê. Agora tinha uma inglesa. Pô, vai ver agora se acerta, né, cara? E acertou. Meu destino não me deixa em paz. De coração não sei se eu posso amar. Amei tanto há tanto tempo atrás, mas sofri, chorei, cansei de soluçar. Eu tinha que ir pra Inglaterra toda hora, tinha que voltar, tinha que trazer a luz pro Brasil. Tudo é até o fim, é profundo, é intenso, né? E com a Lucy foi a mesma coisa. E a Lucy foi a grande âncora do Herbert na vida, porque ela foi pegá-lo no fundo de um poço. Ele estava sofrido por uma relação anterior, ele estava sozinho. Surgiu a Lucy e isso foi um achado para ele e ele embarcou nesse amor, que ele é apaixonado por ela até hoje, com grande intensidade. Eu acho que aí veio a Lucy e derrubou uma parede para ele, sabe? Assim, acho que a gente abriu um outro universo. Você é um rockstar, você é um popstar, você trabalhou, beleza? Mas, pô, são 2h30 da manhã, tem uma fralda toda cagada para você ir lá acordar para limpar. E ele ia, sabe? Assim, acho que rolou uma história de trazer muitas coisas do pé no chão. Aqui separada.
Você volta para aquele comecinho, então? Vamos botar Dolly aqui na mochila. Luca! Gato não vai viajar assim, não. Vamos pro carro e pra Angra. Eu hoje joguei tanta coisa fora. Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. E lendo os teus bilhetes, eu penso no que fiz. No começo, quando eu entrei nesse mundo que é muito diferente, não estava acostumada, eu tinha um pouco de ciúmes. Não preciso falar que eu sou inglesa. Acho que dá pra ver no sotaque. Mas não é nem outra cultura, porque se você não viveu com música, você não sabe o que é tiete e tal. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não faça promessa. Não lembro a letra. Compulsivo, um cara compulsivo em fazer música, em se aprimorar cada vez mais no exercício de fazer música. Beleza, aí vamos mandar um alternativo, um outro take alternativo aí pra... Beleza. Trabalha tudo isso em função da música popular, assim, um artesão do pop. Apesar dele já ter 22 anos, quando os Paralamas lançam o primeiro disco, a formação básica mesmo de vida do Herbert, sabe? De entender a vida, se deu depois, né? Então, todas as canções dele refletem isso, assim, é um aprendizado em público. Há quem não veja a onda onde ela está e nada contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. A música é sobre amor, sobre aprender a amar, não sei. E isso tem a ver com o Bi? Bom, é muito pretensioso da minha parte dar opinião sobre a vida de alguém, principalmente do Bi, que eu considero um mestre. Mas era um certo ponto de vista que eu tinha, que a gente discutia muito. Eu fiz, mas é feito de comum acordo. Não é não? A gente discutia sobre isso, sobre o que poderia fazer ele feliz, o que não poderia. Mas isso é uma coisa horrorosa de dizer, porque é muito pretensioso. Mas baseado nisso, eu comecei a fazer uma ideia de que
saber amar é também saber deixar alguém amar você. Decime, viejo! Não vem não. Não vem não. Fala aí, cara. Lá vem ele. O que mudou na tua vida, Bia? A mí me parece que cuando vos estás cantando hay una serie de piripi, dupi, dupi, dipi que no sirven para nada. No, mira, Charlie, hay cosas increíbles ahí en el piano 1. Y, ahora, yo creo que ahora no tenemos... Vamos a dar ahora el chipichillo. Sí, no tenemos la condición de elegir ahora. Y podemos, por un error, sacrificar cosas que son increíblemente buenas. ¿Filmaste la muerte de Charlie García acá con un cuchillo? ¡Ah! Vampiro no muere. A la gente de acá le gusta como un grupo de acá. O sea, lo exótico no va. Y además que Herbert es un fan del rock argentino. O sea, es el único en Brasil. Porque como estamos trabajando en este país desde el 86 y empezamos como un grupo nuevo local, lo sentimos así. Mucha gente nos tira cosas al escenario con remeras del equipo nacional de Brasil junto. Yo tengo una que es mitad Brasil, mitad Argentina con el nombre Paralamas juntando. Lo que sí tuvo Paralamas es que se ganó el PAN en Argentina. Vinieron a hacerlo. Queremos Argentina, dijeron. Pero el compromiso fue real. Por eso habla Herbert también castellano, aparte. Por la cantidad de veces que pasó en Argentina y por la curiosidad que le daba este lugar. A gente fez a clássica opção pelo repertório bomba, que é shows com muita gente tocando, em que você tem pouco tempo e que você tem que entrar e matar, porque é uma competição, não tem como negar isso. Você entra e você quer ser o melhor da noite. Então a gente quer entrar e sair com aquele sorriso de tetracampeão. Os espanhóis já tinham um nome bom, muito bom na Argentina, no Uruguai, mas chegava no limite da língua, né? Aí ele em 90 o cara falou, vocês não querem gravar em espanhol? Pra ver se dá um pulo maior. E era uma época que aqui estava muito difícil. Principalmente num momento meio terrível ali no começo dos anos 90, que parecia que tinha passado um pouco aquela hora do rock no Brasil, né? Algumas bandas novas surgindo, já tipo, a segunda geração aparecendo. Então a gente já era como se fosse uma coisa ultrapassada. E é legal a Argentina, e a qualidade musical é muito boa, os músicos são muito bons, a gente ficou com vontade de estar ali também, né? Acordou, ajoelha e reza no sovaco seu. Aí fizemos esse álbum em espanhol, foi um sucesso. Aí estourou pra tudo que é lado. Aí Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia. É mais aquelas coisas de ir, né? De conquistar, de coisa do Herbert. Tem que fazer o melhor. Pô, então tem que falar espanhol direito. Então tem que compor em espanhol direito. Então... E eu acho que isso tudo que está dentro da música dele também estava no impulso físico de você sair desbravando e querendo conquistar o mundo, né? Porque conquistaram a América Latina, foram para o México, Europa. A gente fez 2 discos que nós gostávamos bastante, mas que não foram bem comercialmente. Então nós resolvemos gravar o ao vivo, Vamos Bater Lata, que são esses discos ao vivo. E foi o maior sucesso da carreira dos Paralamas, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Vamos bater lata, tonel, garrafa d'água. Vamos bater no pulso da artéria da rua. Vamos bater palma até de madrugada. Vamos pra aquela praça da verdade nua. Vamos de tamanco do comando no aperto do abraço, suaco no pão. 47756 no batuque, samba, funk da alegria, rastão.
Vamos de tamanco do cubano no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria arrastando. Tá desorientada, você não sabe nada. Moleque de bilha, nova língua de Brown. Pega no meu braço, aperta minha mão. Vamos no balanço, funk do lotação. Vamos tamanco do cubano no aperto do abraço, sovaco no pão. Acho que depois de 13 anos a gente já tem um estofo suficiente para encarar 1 ou 2 fracassos, assim. Porque quando você leva tanta marretada, isso muitas vezes abala a tua autoconfiança. Você fala, meu, será que a gente entrou numa viagem completamente errada em que só a gente entende ou gosta do que a gente está fazendo e ninguém mais? E essa é uma sensação muito desconfortável. Precisa ter muita personalidade para cruzar esse deserto aí. A gente provou pra gente na estrada que aquele trabalho do Severino, que os Grãos eram discos muito bons e que tinham valor. E que a gente não era louco, que pelo menos um punhado de outras pessoas acreditava naquilo também como uma alternativa. E depois, quando a gente faz uma coisa que dá tão certo, que vende 600 mil discos no Brasil, que é platina na Argentina, que está em primeiro em outros lugares, isso dá um alívio tremendo, que você fala, ainda sei fazer uma canção de 3 minutos boa, isso é legal. Essa música é demais, meu. Essa música... Vamos fazer a letra pra isso amanhã. Vamos. Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, uma forma inteira, A gente ficava com a melodia, ele fica rodando, assim, gritando, correndo. Rapaz, não sei o que. Aí vem com uma palavra assim, é o milho, vamos falar do milho. Aí a gente procura o negócio e eu ia anotando, né? uma forma inteira, you. Eu queria chamar o Djavan só pra fazer o you, porque parece ele. E este é a audição, hei de cantar naquela canção. One more time, 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 Desde pequena, a coisa que eu mais gostava na vida, assim, violões, guitarras e avião. Sempre adorei, sempre que possível voava com meu pai. E sempre tive o desejo de olhar para mim mesmo um dia no espelho e dizer, eu sei voar, sabe? E eu tinha miopia e astigmatismo. Comecei a perceber isso no final do primário, assim. Dificuldade de sentar no fundo da sala, esse tipo de coisa. Para mim, na época, foi muito frustrante porque eu queria seguir a carreira do meu pai. Ele foi piloto da Força Aérea e eu sempre fui tarado por aviação. E justamente nessa época eu estava pensando, estava meio me preparando para fazer prova para entrar para a escola preparatória de cadetes. Eu estava com essa dificuldade, aí os meus pais me levaram. Eles falaram, para você não perder tempo, vamos fazer primeiro um exame de vista. E aí no exame de vista ficou evidente. A minha mãe foi engraçado, eu lembro disso, eu era moleque, mas
cara falava, lê essa letra, e eu não conseguia, lia tudo errado, e a minha mãe teve um ataque de riso no gabinete do oftalmologista, foi engraçado. Anos depois, quando a música Óculos estourou e todo mundo comentava sobre isso, eu falava, que ironia, né? Justamente o símbolo da minha frustração acaba virando o meu símbolo, e eventualmente, graças também à música, hoje em dia eu posso ter um ultraleve, voar, quer dizer, acabei conseguindo o que eu queria no final das contas. Quando você é moleque, você arruma todas as desculpas, né? Ou tenta todas as explicações para o fato de que você não consegue arrumar muitas namoradas. Então, eu pensava nisso, falava, sei lá, o último cara para quem ela vai olhar é o cara de óculos, né? Aí eu não... Você acha que isso pode ser real ou não? Acho que não. Acho que tudo é superficial, assim. Dá uma faladinha com ele um segundo. Pai, tá na escuta? Pai, tá na escuta aí? Tô na escuta. Não vai muito longe não, que eu tô terminando aqui. Daqui a pouco eu decolo pra gente fazer um litoral aí. Tá bom, põe o casca pra fazer uns toques aí. Não esquece de dar o flap agora na decolagem. Tá bom, bom voo. Até aqui te divertir. Se me divirto de algo já valeu. Não vim dançar, sorrir, te tratar bem, lutar por algo que já não é meu. Eu sei do tempo e conheço seus danos, no que eu fui, no que eu não pude ser, nos meus acertos e nos desenganos. Do que eu sei, nada serve pra você. E eu só quero dizer que eu não sei nada de você. Só quero dizer, não sei muito bem. Ele tinha essa fissura, né? Com a velocidade e o ar, né? Vem de berço, o pai dele, piloto, brigadeiro. Falou, pô, tem o aniversário da Fernanda, domingo, lá. Eu falei, legal, vou. E lá tem uma pista de pouso gigante, que ele ia passar, ia pra pista e eu ia pegá-lo de carro. Ele me ligou de manhã e perguntou, como é que tá o tempo? Eu falei, o tempo bom. Aí eu olhei, mas tem umas nuvens à direita chegando. Eu falei, não, tudo bem, daqui a pouco eu tô aí. E aí, ele realmente chegou. As pessoas já estavam, muita gente em casa. O pessoal bebendo, caipirinhas e tal, e tal, e tal. E aí passou o avião, Aí, bem, ok, o sinal passou, vou pegar o carro e vou buscá-lo. Mas aí ele voltou e meio fez uma manobra ali, subiu, aí foi fazer a outra curva para ir para a pista. E aí o avião se espatifou dentro d'água. Um choque tremendo, saber o que fazer.
E fomos nadando, eu, o Barrão, o Tony, as pessoas que estavam ali, os homens, o Lui. Chegamos, tentei virar o cockpit, não virava, aí o desespero. E aí chegou uma lancha, enfim, um jet ski. Aí eu me descontrolei completamente e eu não sei direito mais o que aconteceu. Eu meio que saí do ar, assim. Eu estava em casa almoçando com a minha mulher, a Heloísa, quando me telefonaram. Ele disse, olha, tem uma notícia ruim e tal, parece que houve um acidente com o Herbert. Eles dão um certo cuidado. Também não tinham todas as informações. Aí eu comecei a catar telefone, a ligar, eu estava almoçando, e comecei a mexer. Digo, não, mas quem é que sabe, quem é que não sabe, qual é o telefone lá? Então eu acabei falando com o Dado. E o Dado estava chorando desesperadamente e dizendo que a Lucy tinha morrido e que o Herbert estava muito mal. Eu estava em casa, estava dormindo ainda, assim, e começou a tocar o telefone e eu não atendia, deixei a secretária atender e via que estava tocando demais. Aí eu disse, alguma coisa aconteceu. Acordei e liguei a televisão para ver o que era. Aí já vão as notícias, né, todas do acidente. Naquela hora eu saí de casa meio sem saber e acho que eu não voltei até hoje. E depois ali no hospital, cara, eu nem sei que... Né? Uma maluquice geral, vestidinho do lado de fora. Aí na hora, sei lá, na atividade você vai indo, né, cara? Eu me lembro do Niemeyer me chamando. Chance remotíssima de vida. Ali foi fora. Eu não falei pra ninguém. E aí foi indo, cara. Um dia após o outro, né? Você vai aprendendo um monte de coisa que você não sabe, de vida, de morte. Há uma classificação de comas que vai de 3 a 15. Se chama de escala de Glasgow. Então, 3 seria a morte cerebral. Ele chegou lá com 4 pontos na escala. Então, abaixo de 7, é de mais de 50%. Quer dizer, não é dizer que a gente acha vagamente que ele teve risco de vida, né? Ele teve risco de vida concreto. Foi uma surpresa para mim, no período do acidente, tudo, de ver que qualquer coisa que a gente fazia era uma primeira página de jornal, sabe? Eu não tinha noção que era assim, sabe? Que o Herbert era tão querido por tanta gente, e que aquela enxurrada de carta que a gente recebeu, de mensagem de todo mundo, aquilo era, para mim, né, aquilo é impressionante, sabe? Tenho certeza que meu filho sai dessa, que os fãs dele vão revê-lo de novo em algum momento, em alguma hora. Mas principalmente nós, a família, precisamos muito dele, muito dele. Temos os nossos netinhos que precisam ser criados e bem criados, e ele tem um carinho especial. Ele certamente se desdobrará e substituirá a nossa querida Lúcia. Muito obrigado. E aí foram acontecendo todas as fases de recuperação, lentas, problemáticas. Aí ele começou a dar sinais de vida, né? Primeiro que ele deu com o Zé foi todo dia Zé chegava lá e dizia, fala, Herbert. Fala, Herbert. E Herbert nada. Fala, Herbert. Herbert nada. E quando foi um dia de fala, Herbert, ele disse, fala, Zezinho. Aí Zé, bufo, caiu na cadeira, caiu no choro. O Herbert voltou a si falando inglês. Depois ele começou a tocar. Aí ele começou a fazer umas coisas maravilhosas, que ele tocava uma música e encaixava outra letra nessa música. E ele encaixava, autorias dele. Novidade, ele cantava Alagados em cima, Alagados ele tocava, Alagados cantava Novidade. As coisas que ia falando, assim, um dia chegou a enfermeira, uma velha, só quer comer o quê? Eu quero comer o seu cu. Ele mal falava e mandou essa. Ele pegou o violão e tocou o Come As You Are, do Nirvana.
Pegou o violão e... Dom, 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 dom. Falei, a gente olhou um pro outro e falou, ah, tá tudo aí. Vamos deixar ele acordar que daqui a pouco tá tudo certo. Eu não sou médica, não sei o termo certo, mas ele chegou a morrer, porque ele me conta, e Helder ouviu ele me contar, que ele não lembra do acidente, mas ele lembra. Aí só Deus e a espiritualidade explica. Ele disse que Lúcia estava andando por um caminho e ele foi atrás da Lúcia. E Lúcia disse, não, Herbert, não venha, porque eu já morri. E você tem uma missão a cumprir, que é criar os nossos filhos. Aí ele voltou. Quer dizer, ele esteve lá onde Lúcia estava. A preocupação era de todo mundo, né? Do irmão era com medicina. E um dia ele descobriu que aqui no Brasil tinha uma pessoa que trataria o Herbert com todo carinho e com muito conhecimento de causa, que é a doutora Lúcia Viladino Braga. O Herbert foi para o Hospital Sara, em Brasília, em julho de 2001. Foi quando nós fizemos as primeiras avaliações. Ele estava num momento muito difícil da vida dele. Ele teve uma lesão medular que incapacitou ele para caminhar, né? Tinha tido um traumatismo crânioencefálico, uma lesão importante, portanto, no cérebro também. Além da questão emocional de ter perdido a esposa, uma pessoa que ele amava muito. E, na época, a gente se preocupou bastante com a parte da memória, porque para ele poder voltar a trabalhar, era mais importante ele pensar, ele elaborar, ele estar bem cognitivamente do que ser capaz de caminhar ou correr, né? Vai lá, agora tá fácil. Tô aqui na tua frente. Pode ver. Pode ver. Pô, que ótimo. Agora você fica de pé sozinho. Acho que esse aqui faltou trampa. Tem alguma coisa pra pendurar o violão? Eu não sei se... Tem uma coisa pra pendurar o violão? Aprendi nos livros, nem nos filmes de paixão. O que eu faço por você? Dou um rolê nessa máquina. Herbert, eu queria saber como é que você tá e quais são seus planos. Eu tô com a saúde cada vez melhor e a coisa da lucidez está reestabelecendo, então tem alguns trechos de memória que são bastante claros para mim. Algumas coisas que imprimiram por menos tempo ou menos vezes acabam sendo fraca ou eventualmente, em casos extremos, uma não lembrança. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, como Deus me deu uma coisa tão dura na vida e levou a pessoa que eu amei tanto, que estava tão impressa no meu coração e que, se Deus quiser, um dia espiritualmente ainda vai encontrar e vou celebrar com ela e vai ser uma festa danada, mas que eu quero, por enquanto, continuar com a vida, me dedicar muito aos filhos, prosseguir com a música. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim e volta e meia eu entro com meu carro pela contramão, eu tô sem óculos. Cê tá alegre, eu ponho os óculos e vejo tudo bem. Mas se eu tô triste, eu tiro os óculos e não vejo ninguém. Você quer ver algo ahora va a ver algo. Fito. Eu acho que um dos primeiros músicos pop que começou a estudar a música popular argentina de uma maneira quase antropológica, não? E ele se convirtió eu acho, nos anos 80, en uno dos más grandes conocedores da música popular argentina. E ele expandiu isso também
personalmente cantando canciones nuestras y relacionándose con nosotros, emborrachándose con nosotros, haciendo música con nosotros, conociéndonos de verdad. Essa pessoa, essa maravilha, eu acho que essa força da natureza, porque você tem o sol, tem o vento, tem as montanhas, tem o mar. E outra dessas forças da natureza é brasileira e se chama Herbert Viana. Não passo tempo, ao menos para mim. Eu tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém cortou o traço. Todos os perfumes e todo aquele lugar, todas las miserias y toda la verdad, ver cada movimiento del sol en la pared, cada mueble viejo y cada anochecer. Yeah, yeah. Dame tu amor. Era lindo porque era un llanto mixed emotions, ¿no? Lleno de significaciones, ¿no? Y agarró la guitarra y tocó track y él se acordaba la letra y los acordes y yo no me acordaba nada. Vino todo el mundo, la radio y la TV, vino el comisario, Los Ángeles también, todos quieren algo, sangre o no sé qué, pero vos sos más fuerte y eso lo sabes. Eu nunca tinha visto isso, não. Nós nos organizamos. O Hermano passou um ano aqui lidando com médicos. Ele deixou de trabalhar, deixou tudo. O pai vinha aqui todos os dias, problema de casa, problema de carro, problema de médico, problema... Tudo dividido com eles dois. Eu, as crianças e a casa, né? E o Helder para dormir, os paralamas para dormir, os paralamas para botar ele em pé, os paralamas para tocar, os paralamas dando força, né? Eles pegavam Herbert, botavam no colchão. Aí daqui um pouco, Herbert, tá melhor, tá? Então vem tocar. Aí Herbert ia tocar. Eu dizia, meu Deus, que paciência desses meninos. Como eles têm esperança que o Herbert vá tocar ainda. Das poucas coisas que a gente podia fazer era continuar trabalhando com ele, né? Fazendo o que a gente fazia, que era tocar. Então a gente, sempre que podia, a gente ia lá e tocava. Fico bastante ansioso pelos dias de ensaio, pelos encontros, pela coisa da descarga musical e pelo progresso que tudo isso acaba tendo como reflexo na minha saúde. Eu sempre achei que a gente ia voltar. Eu nem... Ali, no primeiro instante ali, a gente nem sabia que ele ia ficar paraplégico, nem nada. Aí depois, já com esse fato, mesmo assim a gente não pensou, e aí, vai tocar guitarra de cadeira de roda? Vai tocar guitarra de cadeira de roda. Como o processo de amadurecimento do Herbert foi vivido em público, esse processo todo de recuperação está sendo vivido em público. E a gente tenta
sem atrapalhar a vida do Herbert, também fazer isso da forma mais transparente, sem enganar ninguém. Olha, é isso, tá assim, o Herbert vai dar entrevista, ele é essa pessoa agora, assim, com essas dificuldades, com essas qualidades, novas qualidades. A gente tem um pouquinho mais de tempo para dividir com vocês essa alegria. E eu, com a licença dos meus irmãos espirituais, que são o Bio e o João, eu sinto uma coisa muito especial, que num determinado momento de um acidente, onde eu me machuquei muito, fiquei um bom tempo em coma, apagado, e perdi o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, que eu vou tentar batalhar da melhor maneira para que eles tenham muito amor, um futuro bom. E eu gostaria de cantar uma música para minha mulher de todo o coração. Vou começar cantando em inglês para Lucy, que é uma cidadã britânica tão maravilhosa. My shameless heart, it feels so smart, but it doesn't know how to get to your doors like it did before. And it finds so hard to forget how to please you, presents you would love to get from me. Please hold me in your arms, can't you see? Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos e vi. Talvez não visse flores dentro do meu coração. Olha só, Riquinha. Deixa ver, mas ela acertou. E abriu outro presente que não era pra abrir. Se era pra abrir, maior. Tá filmando. Tô filmando você, ó. Ela sabe que consegue tudo comigo, no final das contas eu não tenho poupança. Viu? Mas ele conseguiu andar. Ô, Lucas, não era o Robertinho que fez a você. Cinderelinha, acabou meu tempo de trabalho. Ai, tu caiu. E aí, Herbert, bom dia, cara. Já cheguei filmando, hein? Na paz. Beleza? Beleza contigo. Olha tranquilo. só, pai, ainda caiu. Esse disco é de alguma novela, não é? Qual é a novela? Começar de novo. Aqui em casa eu vejo com muita clareza e muito especialmente pela saúde da turminha dos meus três, um sintoma muito claro de suporte, de apoio, de carinho, de amor mesmo, ou seja, de planos de vibração muito especiais, muito elevados. E um beijinho assim de bom ensaio pro papai, cadê? Tirar essas rodas. Meu amorzinho, Bom ensaio, pai. meus amores, muito obrigado. E aí, a gente vai planejando as coisas pra gente poder viajar bem calmo, não é? Olha mais pra baixo. Ah, é ele? Ah, é ele? Você quer ficar lá sozinho, É, só pra decidir qual... Qual guitarra? É. Deixa eu ir lá filmar isso. Tem algum problema? Tem? Um dia que começa com o som da criançada.
a alegria deles em casa, as considerações e a perspectiva imediata de um ensaio, é um dia fadado pro bem mesmo. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. Bom dia. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. De cara ele começou a compor, só que fazia rimas de infantis, né? Coisas muito banais, que não caberiam pra gente gravar. Então, muita gente ficou assim, caramba, será que... Mas durante todo o caminho dele, dessa retomada, ele sempre foi melhorando. E com as letras foi assim também. Ontem teve uma discussão aqui sobre uma frase de uma letra nova que é fazer amor. Que é, pô, antigamente você não gostava, velho, mas agora eu gosto, ele falou. O incrível que a gente tá vendo agora é como vai tomando forma, na verdade. As músicas são diferentes, tem dois lados. Tem um lado mais fechado, um lado mais solar, que é o dia de hoje, principalmente. E a continuação do trabalho do Herbert, na verdade. Eu acho que essa era a grande expectativa. A poética, o que ele diz sobre ele, né? E acho que é a continuidade. Acho que essa era a expectativa, que eu acho, pelo menos minha, né? Assim, de muita gente, na verdade. Não sei se hoje é ontem ou anteontem. Antigamente, por um ímpeto natural, eu me mexia tanto, suava tanto e corria para lá e para cá que eu não enfocava tão detalhadamente o olhar na reação das pessoas. E com tudo isso, eu não tinha a condição de observar, de ler na expressão das pessoas o que eu consigo ler hoje. É uma coisa que nas internas paralâmicas eu várias vezes já falei. Cara, eu tenho um lugar na plateia que não tem dinheiro que o camarada pudesse pagar para comprar, porque é o tipo de coisa que não tem preço mesmo. Eu fico impressionado com ele sempre, assim, que eu tô com ele, assim, da força, né, que ele tem para continuar vivendo com tantos problemas, sabe, assim, que não é só a lesão cerebral, não é só a lesão medular, mas a dor neuropática que ele sente constantemente, sabe, que é uma dor tão... Nem imagino que seja aquilo, sabe, assim. É fogo, e assim, nisso as pessoas vêm me dizer assim na rua, ou não sei o quê, que ele é um exemplo, é mesmo, sabe, assim, sabe, de como que você consegue manter. Ontem essa música que ele me mostrou nova era sobre a alegria de viver, sabe? Olhando pra lá e pra cá na decisão, andando atrás
de alguém a quem não deixo em paz, olhando pro céu com muita dor no coração, mas pensando o que é de errado em mim, será o preço de tanta indecisão, no desejo pra ninguém nada de ruim, falta nas novas do meu violão. O que é de errado em mim, será o preço de tanta indecisão, no desejo pra ninguém nada de ruim, falta nas novas do meu violão. Que antigamente era assim, Herbert fazia tudo, música, letra, ok, aqui o disco, não sei o quê. Claro que a banda toda nos ensaios e fechavam os arranjos juntos, porque é uma banda e tal. Hoje não, eles estão fazendo músicas juntos. Aquele grupo de garagem teve que voltar a se reunir, né? Será o preço de tanta indecisão, desejo pra ninguém nada de ruim, falta das novas do meu violão. Será o preço de tanta indecisão, desejo pra ninguém nada de ruim. Mas é difícil mudar assim muito, porque ninguém quer parar de tocar. Ninguém acho que vai brigar agora um com o outro, de repente. A gente vai continuar tocando e gravando nossas composições. O Herbert diz que é isso. A hora que ninguém quiser ouvir a gente vai ficar tocando em casa. Super obrigado, rapaziada! Coitada, cresce pra cima e não pra frente. Isso aí fica bonitão no canecão mesmo. Como todo mundo conheceu tão bem a Lucy aqui, um desses momentos em que o rompante de choro tá muito intenso e que eu fico me perguntando o porquê das coisas da vida nesse estágio. Eventualmente eu vejo ela falando comigo, mas não vai fazer coisas pra botar neguinho pra chorar, pra não sei o que. Faça uma coisa alegre sobre a mágica absoluta do nosso amor. E aí acabei fazendo uma coisa que eu imagino que agradaria ela nessa... E fala assim: não quero estar neste lugar e ver você partir. Eu quero te esperar onde você quer ir. Te receber, te acomodar, te oferecer a mão, e aí cantar e acompanhar ao violão. Quero te ver de perto, quero dizer que o nosso amor deu certo. Quero te ver de perto, quero dizer que o nosso amor deu certo. Não sei viver só e sem sonhar, sem fé, sem ter alguém. Faz tempos que eu te espero e que te quero bem. Sonho em fazer pro nosso amor uma bela canção que me traga paz sem culpa ao coração.
Quero te ver de perto. Quero dizer que o nosso amor deu certo. Quero te ver de perto. Quero dizer que o nosso amor